Como está a sua autoestima? Você quer estar bem com a sua pele, com o seu corpo, com a sua alimentação, no estar bem de você? Você quer? Então, vamos lá? Olá meninas, tudo bem com vocês? Eu sou Eli Lorena e hoje vocês vão aprender a manter a alimentação saudável e ter um equilíbrio. Então, vou passar aqui para vocês de uma forma simples, fácil, não precisa fazer nada de coisas muito radical, né? Porque quando quer mudar uma alimentação, então você faz uma coisa assim muito, sabe, uma mudança muito rápida. Então, aí às vezes a pessoa, né, não consegue, tá levando, né, para frente aquela vontade de estar mudando aí a alimentação, porque às vezes já tá com maus hábitos, né, de muito tempo, e às vezes mudar-se rapidamente pode dar aquele impacto. Então, o que vocês vão fazer primeiro? Vão tirar, trocar ou substituir ou diminuir, né, aqueles alimentos que vocês vê que não está bem na alimentação de vocês. Vamos supor, seu óleo. Então, troque um óleo, né, por um óleo mais saudável e escolha, né, aquele óleo que você se sinta bem. Coloque um azeite, se você gostar. Se usa o leite integral e acha que não tá bem, então passe para um leite semi-desnatado, né? Ou desnatado mesmo. Vê se está usando muito, não fazendo muita fritura, então reduza mais essa fritura, né? Se as proteínas, né? Como é que está aí essa proteína que você faz? Então, troque elas, né? Se for em carne vermelha, porque usa muito, então passe para, né, comer a carne branca, né? Coloque peixe, coloque frango e faça mais alimentos cozidos. Se come aqueles muitos, né, os alimentos que não são bons, então tira eles assim de uma vez. Vai reduzindo, né? Se vê que se é todo dia que entra um certo tipo de alimento que não tá bom, então procure, né, colocar ele uma vez por semana, a cada 15 dias, e prestar atenção para não fazer as calorias igual. Ai, comi esse alimento aqui que não é bom e no outro dia, né, eu vou comer um outro. Mas a caloria, se for ver, né, tá ali as mesmas calorias. Então, coloque os alimentos saudáveis, tire esses alimentos que não são bons e deixe eles, né, que você possa estar comendo ele uma vez na semana, né, a cada 15 dias. Depois, quando você tiver com equilíbrio, né, desses alimentos saudáveis que você está colocando na sua vida, aí depois você pode alterar um pouquinho, mas ter sempre aquela noção de que não voltar a colocar os alimentos, né, como era antes. Então, vai estar sempre colocando os alimentos saudáveis, né? Então, assim, para formar já, colocar o equilíbrio do dia, para você saber como você vai estar se alimentando, então a primeira coisa é colocar a água. Então, 2 litros de água. Ou então você colocar aquelas garrafinhas de 500 ml. Então, 2 garrafinhas de manhã, que dá 1 litro, 2 garrafinhas a parte da tarde, não é? Que é mais 1 litro. Então, se você consumir as 4 garrafinhas, você vai estar consumindo 2 litros de água, que é o essencial. A água tem que estar fazendo parte dessa alimentação. Bom, você está aí, né? Colocou a sua água, então vamos agora fazer na parte do café da manhã, como é que vocês vão estar fazendo. Café da manhã, olhar qual tipo de pão que você está comendo e se você achar que, né, o pão tá uma quantidade que você come, vamos supor, 2 pãezinhos, passe para 1. Se come 1, passe para metade. Só que tem que olhar o que você está colocando, né, dentro do seu pão. Porque tem pessoas que colocam, né,
várias coisas, né, no pão, e depois fala assim, ah, é o pão que tá engordando. Às vezes não é o pão, às vezes é outros tipos de alimentos que vocês estão colocando ali dentro do pão, né, que aí eles são muito calóricos. Então, os alimentos calóricos, então tira ele e deixa, né, o seu pão. Outra coisa que vocês têm que estar fazendo também, colocando frutas na parte da manhã, fazendo uma vitamina também de frutas, porque aí, né, vai substituir aquele pão que você, né, reduziu, para você não sentir, né, falta na parte do café da manhã. Depois, quando você for fazer, né, os seus horários, fazer os seus trabalhos, os seus serviços, até chegar na hora do almoço, para não sentir, né, tanta fome. Bom, vocês podem também estar colocando raízes que são muito bom. Tem o cará, tem mandioca, né, que você pode também estar colocando, inhame. Então, procurar outros tipos de alimento que substitua, né, o pão, né. Algumas coisas aí no café da manhã, vocês podem estar colocando. Você pode também estar colocando café da manhã cereal, pode estar colocando um iogurte. Então, vocês têm que estar pensando naqueles alimentos que é saudáveis, que vai fazer bem para sua saúde, trocando, tirando aqueles alimentos que não são bons. Bom, viu aí no seu café da manhã, também veja, vamos supor, se você faz o seu café e, né, coloca açúcar, então passa para um adoçante, né? Tire o açúcar, ou reduz também o açúcar. Então, vai tirando as coisas aos pouquinhos, não tire tudo de uma vez, né? Vai mudando tudo de uma vez. Não, então vai fazendo tudo aos pouquinhos para ter uma alimentação equilibrada. Bom, fez seu café da manhã direitinho. O que você vai fazer até na hora do almoço? Sempre esteja com você uma fruta, para você ali quando for antes, né, do almoço, bater aquela fome, você come a fruta e escolha mais frutas docinhas, né, para você ter mais, para você tirar aquela ansiedade de doce, porque às vezes, né, vem aquela ansiedade de também estar comendo os doces e olhar, né, se come muito doce, né, todos os dias, então reduz esse doce também. Coloca mais as frutas, né, para tirar essa ansiedade de estar comendo o doce. Na hora do almoço, o que vai fazer? Vai olhar o que você vai colocar no seu prato. Então, se você leva, né, para onde você vai trabalhar, para onde, né, se você tem alguma coisa, você precisa, né, tá levando a sua alimentação porque você gosta, então você escolhe ali, né, o alimento que você vai estar colocando ali no seu prato. Então, se você gosta de comer arroz branco, então você reduz mais a quantidade, vê a quantidade que você está colocando no seu prato. Ou então você passa por um arroz integral. Bom, fazendo isso você vê a quantidade do arroz que você coloca, a quantidade do feijão que você coloca, né? A porção da proteína que você vai colocar. Escolhe mais uma carne branca para você estar colocando, diminui mais na carne vermelha, tira mais, né? Não come muita carne com gordura. Se come fora, vai em restaurante, então ali já olha, já escolhe. Então, escolhe, coloca a quantidade ali de arroz, né? Coloca a quantidade um pouquinho de feijão, não coloca muito. Coloca mais salada, mais legumes, escolha as folhas, né, escuras, porque elas têm bastante fibras, então elas vão saciar a fome, né? Não vai deixar assim você depois, né, vai naquela parte que tá com muita fome, assim, então mastigue bem os alimentos, né, que vão dar aquela saciedade. Então as folhas escuras, por elas ter muitas fibras, então já vai dar aquele, né, o espaço ali do estômago já vai ficar como se estivesse cheio, então você vai sentir, né, menos fome, então você vai comer menos. Então isso já é muito bom. E não colocar
sucos, né, outro tipo de bebida junto quando tá se alimentando. Então, tira esse tipo, né, de bebida. O que você vai fazer? Tá acostumado a fazer isso, né? Quem come junto e coloca o suco junto, né? Ou outro tipo de bebida. Então faz assim, coloca um copo, meio copo de água e meio copo da bebida que você é acostumado a tomar, para ir tirando aos pouquinhos, para não criar aquela ansiedade. Depois que você acabou de comer, já que você tem aquele hábito, então você vai fazer o quê? Você vai tomar, não é, a água e depois você toma a bebida que você está acostumado. Só que depois, com o tempo, você vai diminuindo, vai aumentando a água, tirando, né, o tipo de bebida que você toma que não é saudável. Até que você tire todo ele e fique só com a água. Mas mesmo assim, não é bom continuar tomando a água, né? Os alimentos que a gente come, né, assim que a gente está fazendo as refeições, então é bom ir, né, sem nenhum líquido. Bom, fez isso, perdeu esse hábito de estar comendo junto, né, com suco, outro tipo de bebida, e também começou a tomar água, diminui a água e coloca, depois que fez a refeição, coloca uma fruta. Por quê? A fruta, ela é doce, então ela vai saciar aquela parte do suco, né? Quando come, tem vontade de tomar o suco. E as frutas, ela tem fibras, então já vai também saciar ali daquela parte ali e vai diminuir aquela vontade depois, né, de estar comendo doce. Bom, fez essa parte, tá bem? Vinha, né, a parte, o horário da tarde. Mas for no horário da tarde, tem ali com você também uma outra fruta, um iogurte, né? Um cereal, alguma coisa que você tem que seja saudável, que seja, né, leve. Porque quando vai preparar você, a hora do jantar. Quando for no horário do jantar, aí você tem que estar comendo bem mais cedo, lá com as 7, 8 horas, e jamais ir dormir com o estômago cheio. Se é nesse horário das 7, 8 horas, né, você comer, tenta comer uma comida leve também. Faça uma salada, faça um legumes, mas quando for fazer o prato, faça o prato separado. Vamos supor, fez um arroz, então como com a salada. Outro dia fez um legumes, então faça um legumes, né, e coma com o arroz. Ou então você faz, né, no outro dia, faz uma proteína, não é? Uma carne branca, um peixe, e aí você pode comer junto com uma salada. Então vai alternando os pratos e diminua o feijão, tire o feijão à noite. Porque às vezes o feijão pode dar gases, né? Pode dar inchaço. Então, tire o feijão à noite. À noite, come coisa mais leve possível. Na hora que for dormir, se a gente sentir uma fome, então pode, né, fazer um chá, comer uma bolachinha, né? Então, também comer outra fruta. Fez isso, né? Que seja... Não deixar bem em cima no horário de dormir. Se conseguir ficar sem comer, né, na hora de dormir, só ficou com aquela alimentação do jantar, ótimo. Porque aí, né, o estômago vai estar ali, já com aquela comida, né, preparada já para o outro dia, para não ficar ali acumulado. Mas como vocês estão mudando a alimentação, então vai sentir falta, então tem que estar colocando as coisas um pouquinho. Depois vai diminuindo, vai substituindo, vai vendo o que é bom, né? O que vai dar certo mais para vocês, o que não vai dar. E aqueles alimentos que eu falei que não são bons, não é que, né? Quem vai deixar de ter vontade, né, e comer? Então não faça nada radical. Então só vai substituindo eles aos poucos. E quando sentir muita vontade de comer, veja quanto tempo tem, né, que eu não comi. Aí vai lá, come. E faça, não é, as escolhas, mesmo que for lanche,
faça a escolha de lanche natural. E naquela que bater aquela vontade de, né, sair um pouquinho fora, então vá lá, mas sempre, né, moderadamente. E depois, nos outros dias, quando forem vir, corre atrás, né, daquele prejuízo para poder estar voltando com a alimentação e nunca deixar de sair daquela alimentação saudável. Então, mais alimentos saudáveis dentro do corpo e menos, né, alimentos que não são saudáveis, né, dentro do seu corpo. Aí você vai conseguir ter aquela alimentação, então vai conseguir manter e vai começar a ter o equilíbrio, né? Então vai ter o equilíbrio, vai ser como? Vai ter saber quantidades, quando tá comendo, escolher em qualquer lugar que você for. Primeiro, né, faça, né, uma revisão, olhe tudo, depois você escolhe o que você vai colocar pro seu prato. E você vê, esse daqui eu já comi, né, da semana passada, então não repete. Se for um alimento que você comeu, que você vê que é muito calórico, e depois naquela outra semana, de repente você se depara com ele mesmo, não come. Então parte para o alimento mais saudável. Bom, fez tudo isso, mantendo tudo isso, não tem como. Vocês vão, né, conseguir depois, o seu organismo vai começar a pedir os alimentos mais saudáveis. E aí vocês vão começar a ver os resultados, né? Vão conseguir, né, ter mais vontade de comer os alimentos mais saudáveis. Vai deixar um pouco, né, de estar comendo aqueles outros alimentos que às vezes já estavam ali muito tempo e às vezes cria essa dificuldade de deixar eles. Então tem que fazer tudo aos pouquinhos. Coisa mais importante, sempre estar mastigando os alimentos muito bem mastigados, porque eles bem mastigadinhos, então quando ele chegar, né, no seu estômago, no seu organismo, eles já vão estar ali bem trituradinho e não vai ter, né, aquele problema de inchaço, de gases, né, de ficar aquele bolo alimentar ali. Então sempre mastigar bem os alimentos. Então, tomando água direitinho, né? Mastigando bem os alimentos, colocando os alimentos saudáveis, trocando os alimentos que não eram bons, trocando e colocando os alimentos, né, mais saudáveis, então vocês vão começar a ter o equilíbrio aí na alimentação de vocês. Então, meus amores, o vídeo de hoje é esse. Espero que vocês tenham gostado. Faça aí o equilíbrio, né, na alimentação de vocês, que vocês vão conseguir manter. Então, olha, um beijo enorme para vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.